com manter a Caixa, é um patrocinador muito importante, é o patrocinador principal da camisa do Flamengo. O bom é que a gente só tem isso para falar do Flamengo em relação a renovações, né? Em relação à renovação, em relação ao jogador que está para chegar, e a diretoria também começa a sofrer pressão, porque todo mundo começa a se mexer, todo mundo começa a mostrar os seus jogadores que estão chegando, alguns jogadores que estão saindo, é verdade, mas o Flamengo até agora nada. Assim, o Flamengo já tinha se movimentado um pouco, né? No início de dezembro, já ia falar no mês passado, mas a gente não virou o ano. Mas o Flamengo chegou a se movimentar ali com alguns nomes, Rodinei, Juan, né? Nomes que foram... Henrique, zagueiro. O Henrique, o Flamengo está correndo atrás, mas junto com a eleição, né, já tinha alguns nomes que já estavam apalavrados ali. O próprio Muricy, né? Que não é um reforço porque é o treinador, mas é uma mudança no comando também. Mas sobre essa questão de patrocínio, tem dois lados. Um é você enxergar, nesse momento caótico, complicado, economicamente falando, não só do futebol, mas do país como um todo, você manter a sua principal fonte de renda enquanto patrocínio de camisa, já é uma vantagem em relação a outros, né? Porque a gente está falando de um mercado em que, por mais estranho que possa parecer, não sei nem se é estranho mais, porque já é até algo corriqueiro, mas você tem clubes gigantes correndo atrás de empresas que patrocinem, que coloquem seu dinheiro ali, quando o normal seria o contrário, né? Grandes empresas brigando por espaço naquela camisa de um clube como o Flamengo, da maior torcida do Brasil, e que não consegue, e que olha até com certo otimismo para conseguir reduzir a perda de um ano para o outro no valor da sua camisa, pelo fato de conseguir manter o seu patrocínio master. Então tem esses dois lados. Pelo tamanho do Flamengo e de diversos outros clubes, mas no caso do Flamengo, eu acho que isso é elevado à máxima potência, porque olha o tamanho da torcida do Flamengo, né? E se a camisa do Flamengo não consegue vender ou faturar mais de um ano para outro, não consegue grandes contratos, é realmente um sinal de como está complicado para todo mundo e mais de como daria para conseguir um pouco mais, né? O problema é que também o país está em recessão e tudo isso vai contando, claro, né? A economia não pode falar só, a economia como não dá para isolar o futebol do resto da economia. Exatamente. Você manter um acordo desse com uma estatal, você no tem momento, por mais que essa estatal esteja investindo, esse banco estatal esteja investindo no futebol já há muito tempo, de maneira programada, e não está reduzindo o seu investimento, né? Por isso que eu falei dos dois lados, né? Um lado é entender a situação econômica do país, olhar para o todo e enxergar como manter o valor já é acima do que outros conseguem. Verdade. Mas o outro lado, o lado de quem quer se manter competitivo, principalmente se olhar para fora, né? E aí você tem a desvantagem da moeda, e novos mercados que surgem. É por isso que a gente chega à conclusão de que não dá para competir. Como não dá para competir com a China, que é um mercado relativamente novo e que tem a vantagem da moeda e a vantagem de um investimento quase infinito no momento. Então, é muito complicado. E aí você não sair do lugar em relação à sua fonte de renda não é o mundo ideal, mas é como você se vira nesse momento. Investimento infinito é bom. Reinan Barreto, quase isso. O Flamengo está esperando demais. O futebol precisa de agilidade e eficiência nas contratações. Rodrigo Caetano se mexa. Nandinho Salles fala que tomara que o Flamengo renove mesmo com a Caixa, que ajuda demais. Então, já está certo, vai renovar e vai manter o mesmo valor. O Ricardo pergunta, o que é que o Rodrigo Caetano está fazendo que não contrata ninguém? Lucas Castro também reclamando, diretoria não contrata ninguém, está demorando demais. Rodrigo Munhoz, incapacidade do Flamengo explorar a sua marca. A gente também já falou sobre isso. Já tinha que ter começado a reforçar esse time, Hoffmann? Mas, como o Rafa disse, já chegaram alguns reforços. Rodinei, Juan e o William Arão. Você já tem 3 reforços. Pode não ser 3 reforços espetaculares, mas o Rodinei foi um dos melhores laterais do Brasileirão, jogando pela Ponte Preta. O William Arão foi, provavelmente, acho que o destaque do Botafogo na segunda divisão. O Juan, que é uma contratação mais contestável, acho que é muito mais pela ligação histórica que ele tem com o Flamengo do que pelo rendimento dele, porque rendimento em 2015 ele não teve. Pouco jogou pelo Internacional. Mas falta, isso é verdade, ao Flamengo mais ação, mais iniciativa, talvez mais criatividade no mercado. Isso falta. A gente olha para o que o Palmeiras fez nesses últimos 12 meses, 13 meses em contratações. O Palmeiras não gastou tanto. Foi mais com uma oportunidade de mercado, com bons contatos do Alexandre Matos. Então, falta realmente ao Flamengo um pouco mais de iniciativa, mais criatividade nas contratações. O torcedor
sente falta de reforços. Porque olha o time em 2015 e fala, opa, não dá para ir com esse time de novo em 2016. E entre esses atletas que chegaram até agora, nenhum muda o patamar do Flamengo. O Flamengo não se tornou um time melhor do que em 2016, ainda não se tornou melhor do que o de 2015 pelos reforços que chegaram. Mas o próprio Rodrigo Caetano falou que reforços ainda chegarão, jogadores chegarão. Então tem que ter, vamos esperar um pouquinho, né? Em janeiro sempre acontecem mais novelas. Mancoelho, Dias e Henrique são os nomes mais falados, né? Que mudariam o patamar do time. Saber, esses jogadores fariam o Flamengo melhor. E esses jogadores mudam a prateleira, que a gente costuma falar, né? Mudam a prateleira do Flamengo. Alguns jornais já dão o Henrique certo, o Henrique zagueiro certo no Fluminense. Mas davam também certo no Grêmio há 3 semanas. Inclusive o Zero Hora lá de Porto Alegre já está dando o Henrique também certo no Fluminense. Ainda não tem nada oficial, né? Ainda precisa falar com o time da Itália, o Napoli, né? Para saber se realmente o Henrique já está fechado com o Fluminense, mas pelo menos parece que agora a imprensa está indo mais colocando o Henrique no Fluminense. Vamos ver se isso vai mesmo se confirmar, né? Biel está falando que toda temporada é a mesma coisa, fala que está negociando com jogadores de peso e nada. Vocês sentem uma coisa que eu também estou sentindo, que agora a pressão está caindo mais em cima do presidente Eduardo Bandeira de Mello, porque no ano passado a gente via muitos torcedores apoiando o presidente. Estava todo mundo falando, agora é hora, essa temporada é hora de todo mundo se organizar, a gente precisa organizar a parte financeira do clube, e parece que para esse ano não, parece que ninguém quer saber mais da parte financeira, porque agora também está um pouco mais calmo, tudo um pouco mais organizado lá no Flamengo, e agora todo mundo começa a querer taça, levantar a taça, comemorar. Mas isso vem do próprio discurso do presidente. O Eduardo Bandeira de Mello várias vezes falou, e até dentro do processo eleitoral e depois disso também, que o grande desafio dele para essa segunda gestão, para esse segundo mandato, era melhorar o resultado dentro de campo, né? Certo. Porque, assim, fora de campo é indiscutível que o Flamengo deu vários passos à frente dentro dessa gestão. É indiscutível que o Flamengo priorizou coisas que deveriam ser prioridade para vários clubes. Sim. E na mentalidade de mais clubes também. Então, é você acertar as contas. É uma balança difícil de equilibrar no futebol. Resultado com a saúde financeira do clube. Ainda mais dentro de um sistema que nunca foi saudável, como o futebol brasileiro, em que você sempre se preocupou em vamos dar resultado, contrata o cara ali, depois a gente empurra para o próximo que vier ser presidente a conta. E o futebol sempre foi acumulando dívidas, criando essa bola de neve no Brasil. Então, é difícil você equilibrar essa balança. Agora, o discurso da própria diretoria é o de que, arrumando a casa no primeiro momento, sobraria um pouco mais e daria para investir um pouco mais no futebol para gerar resultados. Não dá para dizer que o Flamengo não investiu em 2015. A contratação do Guerreiro é o maior exemplo disso. Marcelo Cirino no início do ano também. Então, agora, para 2016, o desafio, de fato, é o resultado em campo. E aí o torcedor vai cobrar, não tem como ser diferente. E manter o treinador, né? Manter o treinador, mas você imagina o Muricy saindo? Ninguém imaginava o Luxemburgo saindo no início, pelo rendimento que o time teve, pela confiança que a diretoria tinha. A verdade é, a diretoria do Flamengo, fora de campo, ela é extremamente profissional, competente, talvez a melhor do Brasil na organização financeira do clube. Mas no futebol, ela ainda remete aos tempos... remete à tradição do futebol brasileiro, de quase que amadorismo, de trocas de técnicos, de contratações erradas, de falta de observação, infelizmente. É realmente o passo que essa diretoria tem que dar agora. Trazer a competência da parte administrativa para o campo. O Nilson Santos está falando que o Henrique era banco. Não adianta voltar ao Brasil para ficar de banco de novo no Flamengo. E o Flamengo se livrou de mais um jogador de banco. Ele era banco, ele é banco no Napoli. Ele é banco. Mas o Henrique é um bom jogador, né? O pessoal criticou muito ele. Ramalho, um dos melhores técnicos do país. O Henrique chegaria para ser um dos melhores zagueiros do Brasil. É verdade. Chegará, né, pelo jeito. Sim, discutir a presença dele numa lista de Copa do Mundo não precisa significar discutir a qualidade dele enquanto jogador para um clube no Brasil. Sim. São coisas bem diferentes. Eu acho ele bom zagueiro. Não teria levado para a Copa do Mundo. Sim, ele não estaria naquele grupo, né? Um grupo de seleção brasileira, lógico. Brigaram com o Miranda, né? Que estava jogando muito. E ainda tinha isso, ainda tinha o Miranda. Só. E a ESPN transmite hoje Leicester City e Manchester City, e o repórter João Castelo Branco, ele fala com a gente lá de Leicester. Tudo bem, João Castelo Branco? 5h30 da tarde, tá? A gente vai transmitir essa partida. João, tudo bem? Boa tarde.